Graças a Deus, muito boa tarde ou boa noite, já quase 7 horas, quase 19 horas, né? 18 horas e 29 minutos. E nós temos estado aqui mais uma tarde. Deixa eu me posicionar aqui para ficar mais à vontade para falar com vocês. Há pouco gravamos um vídeo que vai estar à disposição no canal João Carlos Moraes, que é uma palavra ao coração dos nossos inscritos e de todos aqueles que vão assistir. Graças a Deus, mais uma vez, eu quero pedir a tua ajuda, quero pedir a tua cooperação para se inscrever no nosso canal em João Carlos Moraes. Quero pedir a tua cooperação a que você se inscreva, que você deixe o seu like, e também aos irmãos que são aí do nosso grupo, os irmãos que assistem, né? Nós estamos tendo um alcance razoável, pequeno ainda na verdade, mas para nós que estamos começando e temos poucos recursos, estou contente com as visualizações do nosso canal e aos comentários. Há pouco se inscreveu um irmão que também louva, também toca o seu violão, é o irmão Samuel, que Deus abençoe ele. Também me inscrevi no canal dele, e aqueles que quiserem se inscrever no canal do irmão Samuel, também se inscrevam, né? Então eu gostaria que os irmãos, ao acessarem os vídeos, que os irmãos comentem, divulguem, né? Divulguem. Então eu quero pedir isso para os irmãos e também quero compartilhar nessa tarde, fazer um resumo, na verdade, daqueles vídeos e doutrinas que nós já fizemos os vídeos, né? Já estão aí estão aí na lista, né? Que você pode acessar. Vídeos sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, o vídeo sobre a questão do dízimo, se ele é para essa dispensação ou não. Tem também um vídeo sobre a questão do ministério feminino, que foi feito aqui dentro do salão. Temos vídeos bem antigos, né? Inclusive naquele vídeo que está aí, A Verdade Nos Libertará, que também teve bastante visualizações. Tem um resumo daquilo que a gente ia falar, e ao longo do tempo a gente veio falando. Os vídeos não foram muito pertinho uns dos outros, devido ao tempo que a gente tem de trabalho, né? A gente trabalha e não vive só postando vídeos no YouTube, deveria fazer mais. Então, esses vídeos estão aí, né? Recapitulando sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, que é muito importante, a questão do batismo em si. Essa questão dessa contribuição do dízimo, né? Ser para o nosso tempo. As pessoas, muitas pessoas pagam, né? Dizem que pagam isso, e até mesmo a teologia ensinada pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, essa teologia, essa liturgia de eles ensinarem essas coisas
como que quase que induzindo, coagindo as pessoas, e eles usam a Bíblia, usam as Escrituras. Para as pessoas, que é a grande maioria do povo brasileiro, né? A grande maioria do ser humano em si, porque isso está espalhado no mundo afora, não é só uma questão brasileira, é uma questão do ser humano, de não examinar as Escrituras, leva as pessoas a seguirem aquilo que os líderes religiosos falam, aquilo que os líderes religiosos ensinam. Alguns convencem pela eloquência, né? E até às vezes pelo exagero, trazendo um certo amedrontamento do povo. Mas tudo isso acontece porque o povo não examina as Escrituras. Então essa questão do dízimo é uma questão importante, que as pessoas... claro que o que eu coloquei lá carece talvez uma explicação mais detalhada, mais esmiuçada. É um assunto que tem bastante coisa para falar. Também tem um outro vídeo que se chama 3 contradições na doutrina da Trindade, que na verdade são as 3 que eu enumerei ali, mas há muitas questões, muitas contradições que aparentemente parece que os teólogos aí, como o César Cavalcante, o Silas Malafaia e essa turma tentam explicar do jeito deles, mas a pessoa falando sozinho, qualquer um fala o que quer, né? Aí a pessoa tem uma rádio, uma televisão ao seu dispor, e aí pode disseminar o que pensa, o que acha. No Brasil é livre isso, né? Mas, então tem essa questão, eu não vou entrar nesse detalhe, não estou aqui para falar mal de ninguém, nem contra ninguém, quem crê no que crê, mas a palavra está aí para ser examinada, e tem, não somente eu, né? Não somente eu, não sou o profeta da era, o homem mais importante desse mundo, que veio esse mundo para iluminar o mundo com uma nova mensagem. Com certeza não. Mas também tem outros irmãos, tem outros vídeos explicando detalhadamente sobre essas questões, para que o povo não seja enganado. Então muitas vezes as pessoas não são vítimas dessa gente. As pessoas trouxeram e estão criando doutores segundo o que os seus ouvidos querem ouvir, entendeu? Mas nós não vamos deixar de divulgar. Então lá tem um vídeo sobre essas 3 contradições na doutrina da Trindade. Provavelmente vou gravar mais coisas, trazer mais coisas, ainda mais contradições. Tem lá um vídeo sobre, como eu já falei, sobre o ministério feminino, se tem mulher pastora, se não tem. Quero trazer também um vídeo sobre a questão do divórcio, do segundo casamento. Quero trazer um vídeo sobre essa questão do segundo casamento, né? E eu tenho certeza que esse é um assunto que muita gente não gosta de falar, porque atinge muita gente que está numa situação irregular diante da Bíblia. Eu vou mostrar, segundo as Escrituras, que muita gente está numa situação irregular. Não é só vir para o caminho do Senhor e está tudo bem, tem que fazer a restituição, tem que deixar tudo, porque agora é uma nova vida, a pessoa vai viver uma nova vida. Eu vou ler aqui uma escritura antes de eu continuar, para compartilhar com vocês. Uma escritura que eu gosto muito desse apóstolo Tiago. Gosto muito dos ensinamentos que esse apóstolo traz para a gente. Vou botar aqui, sempre gosto de botar um vídeo, uma música, né? Um louvor. Isso me alegra bastante. Então eu quero colocar aqui um pouquinho do Jorge Araújo, que também é um dos
dos meus cantores preferidos da minha época saudosa época de jovem, que já vai longe. Então, vamos ler aqui, eu quero ler aqui com você o livro de Tiago, capítulo 4, alguns versículos aqui desse capítulo 4, para nós continuarmos então o nosso bate-papo aqui hoje, que diz assim, de onde surgem as lutas e os conflitos entre vós? Não surgem dos desejos que combatem em vossos membros? Né? Tá um pouco difícil aqui de se acertar. Glória a Deus. De onde surgem as lutas e os conflitos entre vós? Não surgem dos desejos que combatem em vossos membros? Diz assim: cobiçastes e nada obtivestes, matastes e invejastes, mas nada obtivestes, contendestes e lutastes, mas nada conseguistes, porque não pedistes. Pedistes e não recebestes, porque pediste mal, para satisfazerdes vossas concupiscências. Ó adúlteros, não sabeis que a amizade com este mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem queira ser amigo deste mundo é inimigo de Deus. Ou acaso credes vós que em vão diz a Escritura que ele anseia zelosamente o Espírito que habita em nós? Porém, nosso Senhor nos deu graça em abundância, pelo qual diz: Deus humilha aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao adversário, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, santificai vossos corações. Humilhai-vos e fazei lamentação, que vossa risada se torne em aflição, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Yahvé, e ele vos exaltará. Amém. Então, meus queridos, aqui nessa palavra, eu quero grifar aqui, eu quero destacar, né, esse versículo aqui que diz: aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, santificai vossos corações. Nós estamos vivendo em um tempo que nós temos que tomar uma decisão e não ficar com ânimo dúbio, né, ou duplo ânimo. Uma hora quando venho ao culto, à igreja, eu estou saltando de alegria, saltando sentindo ali dando aqueles glórias e reafirmando a minha fé. É muito fácil reafirmar a fé e fazer toda essa vamos dizer assim, esse gesto, essa pantomima toda, quando está junto com toda a turma, quando estamos, né, com a igreja ali, né, e aí estamos fortalecidos. Mas quando chega
o dia a dia, quando chega, quando sai da igreja. A questão é quando sai do culto, quando eu tenho que enfrentar o trabalho, quando eu tenho que enfrentar a vida diária. É isso que é interessante. A vida cotidiana. Como é que é o meu ânimo? Como é que o meu proceder em relação à minha fé? Eu sou crente, eu sou diferente. Agora eu vivo em outro reino. Eu pertenço ao reino de Deus. As minhas ações, elas não são, os meus gostos já não são mais igual ao que eu tinha na época passada. Então, para que eu não passe por chato, por estraga prazeres para os meus amigos, eu conto as mesmas piadas deles, eu dou risada com umas coisas obscenas que eles falam, que eles dizem, com os gestos que eles fazem, com as músicas que eles gostam. E isso acontece automaticamente, sem a pessoa sentir. Já aconteceu comigo. Isso me leva a pensar, porque o Senhor, o nosso Jesus, que nós estávamos lá na igreja adorando, Ele não vai se limitar a ficar conosco quando nós estamos lá no culto. Ele sai conosco, Ele anda conosco, Ele está perto de nós. E quando eu chego num ambiente que o meu linguajar, a minha postura muda, o Senhor está ali do lado. Eu começo a desagradar a esse que eu vou sair na rua, daqui a pouco ele vai me livrar de um acidente, e começo a agradar aqueles homens ali que estão vivendo no pecado, vidas que vão morrer amanhã, vão partir amanhã, e eu não falo nada para eles, ainda desagrado o meu Senhor. E aí quando eu saio na rua, eu digo: Deus, muito obrigado. Às vezes tu vai lá resolver uma questão de serviço, de trabalho, inventa uma baita de uma mentira lá para ganhar o teu trabalho. E aí quando tu sai, tu ainda agradece a Deus. Entende? Então isso é um ânimo, um duplo, uma vida dúbia. Não é uma vida de transparência na igreja, porque para você que me ouve, eu não tenho que te provar nada. Eu tenho que viver com o Deus que eu digo que amo. Eu tenho que viver com Ele em todo o tempo da minha vida. Então, aqui esse versículo ele está dizendo, né, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao adversário, para que ele fuja de nós. Nós temos que nos aproximar de Deus e purificar as nossas mãos. Pecadores e vós de duplo ânimo, santificai vossos corações. Esse duplo ânimo é que é o difícil. Nós devemos ter um proceder intimamente com Jesus quando nós estamos em casa. Quando nós vamos para a rede social, muitas vezes a gente tem vergonha na rede social de manifestar que nós somos alguém que está se preparando para a eternidade. Porque as pessoas, se você chegar num determinado grupo e você falar sobre mulheres, se você falar sobre futebol, se você falar sobre política, ou qualquer outra coisa dessa vida passageira, você é aceito no grupo.
você tem assunto, e todas as pessoas se sentem bem de quererem ser aceitas, de quererem ser admiradas, de quererem estarem em sintonia com os seus amigos, mas esquecem da sintonia com aquele que estará conosco nessa vida e que depois da morte vai determinar o nosso destino. Porque quando a gente recebe uma bênção da parte de Deus, quando a gente recebe uma bênção da parte de Deus, a gente fica tão feliz e a gente diz que ama, Senhor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Mas no nosso proceder, a gente é tão de ânimo, tão duplo e tão fácil de passar para o outro lado. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que o livro de Tiago diz, né? Que nós devemos nos aproximar de Deus, purificar nossas mãos, os de duplo ânimo, né? Santificar os nossos corações, nos humilhar, fazer lamentação pelos nossos pecados e nos aproximar de Deus cada dia mais, né? Humilhar-se perante o Senhor para que Ele nos exalte, não exaltar aqui dentro do dia, mas naquele dia. Então, meus queridos irmãos, eu vejo que, como eu gosto deste livro aqui, porque ele fala das coisas que eu faço errado e fala daquilo que todos nós estamos fazendo errado. Hoje em dia a gente não vê mais os verdadeiros milagres que aconteciam com os apóstolos acontecendo nos nossos dias. O que nós vemos é um espetáculo, uma espetacularização dos milagres. Quando o Senhor, se vocês olharem os evangelhos, quando o Senhor Jesus curou em algumas oportunidades, Ele chegou a pedir que não falassem aquilo, que não espalhassem aquela fama. Porque o importante era a mensagem que Ele queria trazer, a mensagem de salvação. E o que acontece hoje? Hoje não é só hoje, isso começou há muitos anos atrás, há muitos anos começou esse negócio dessa espetacularização dos milagres, essa supervalorização dos milagres e não da doutrina salvífica, da doutrina de salvação. Então, essa é a questão a qual Deus nos chama hoje, para nós vivermos uma vida de purificação, que o Espírito Santo venha iluminar, né? Então, iluminar a nossa mente para nós viver esse novo, esse chamado de cidadãos do céu. Não importa o quanto a gente já errou, a questão é parar de errar agora e seguir em frente sem errar. Eu errei lá, eu fiz tal coisa lá, então eu não posso mais ouvir. A palavra de Deus está falando aqui para pessoas que já erraram. Eu não posso ouvir a palavra de Deus e deixar o pecado? Sim, devemos fazer isso. É isso que Deus quer que nós façamos. Porque no vídeo anterior eu falei que o Senhor está voltando. O Senhor Jesus está voltando e ia ser uma coisa séria. Se nossos olhos não enxergarem a volta de Jesus, brevemente, talvez muitos de nós, a morte tenha vindo encerrar a nossa existência. Mas no tempo que se chama hoje, é o tempo de nós mudar de vida, realmente seguir a Jesus, realmente andar com Jesus, para que esses milagres
aconteçam em nós para a salvação das pessoas, né? Para a salvação das pessoas, não para engrandecer esse ou aquele homem, porque hoje o que nós temos são homens, pastores famosos, riquíssimos, que dão pitaco até na política do mundo, nos rumos do mundo, do nosso tempo. É isso que se tornou o cristianismo, né? O cristianismo se tornou, esses homens se tornaram proeminentes, quase que ofuscando. Está dando uma ventania aqui no meu telhado aqui, e tem uma árvore muito grande de nós, e as nós estão caindo em cima do telhado, mas não se assustem. Continuando o nosso raciocínio, o evangelho, o cristianismo se tornou espetacularizado pela figura de homens que se destacaram. E eu acredito que esses homens, eles mesmos até nem queriam todo esse destaque, né, que dão para eles os reformadores, né, os mais famosos como Lutero, Calvino, John Hus, George Whitefield e tantos outros, homens de agora, do nosso tempo, homens que eles viveram para Jesus. Eu não estou criticando o que eles fizeram, não, mas eu estou vendo que as pessoas citam, mas não querem pagar o preço e viver a vida e o amor que esses homens tiveram pelo Senhor. E é isso que o Senhor nos chama a viver hoje. É possível nesse tempo. Embora haja tanta tecnologia, haja tanta diversão, haja tanto entretenimento que tenta nos tirar o nosso foco do nosso Jesus, do nosso Salvador. É possível viver uma vida para Jesus, porque o Espírito Santo de Deus é mais forte do que tudo isso, e Ele está nos atraindo, Ele está nos chamando para essa vida real. Não importa o quanto a gente já errou, não interessa o quanto a gente já errou, nós podemos ser muito melhor do que nós fomos um dia. Nós podemos ser muito melhores. Nós não precisamos fazer um vídeo para atacar os sistemas religiosos. Nós não podemos fazer um vídeo para tripudiar e dizer que esse e aquele não vai para o céu, fulano não vai para o céu, Beltrano isso, Beltrano aquilo. Não, nós temos que vir aqui falar e pregar a verdade, mas temos que ter uma vida, nossa vida, rendida verdadeiramente aos pés do Senhor. Então, isso passa, para existir isso, passa por assumir o Senhor Jesus de verdade em todos os nossos atos, em todas as situações, seja perante quem quer que seja. Eu amo uma moça lá e ela não é crente. Se ela não é crente, você fala de Jesus para ela. Se ela não quiser, você abandona ela, porque ou você vai abandonar Jesus. Se você tem um grande amigo, mas esse amigo tem uma importância sentimental para você, esteve com você na escola, passou algumas coisas difíceis com você, te ajudou, você ama esse amigo, mas ele não quer Jesus, você não vai ficar inimigo dele, mas o seu maior amigo é Jesus. Se o emprego, se o trabalho que você tem está desonrando a Jesus, você vai deixar o trabalho, porque Jesus não vai deixar. Ele vai te dar um trabalho melhor, Ele vai te dar uma situação muito melhor. Se a família, no passado, quando um jovem
ouvia o chamado, era chamado por Deus para servir ao Senhor, e ele decidia pelo Senhor, e tinha aquela resolução, tinha aquela impeto, aquela força, e ele ia realmente, se entregava ao Senhor. A família rejeitava, a família expulsava ele de casa, mas não conseguia tirar do coração aquele amor por Cristo. E por causa de muitos dessas pessoas que tomaram essa decisão, a palavra traduzida chegou até nós, porque não tem como ignorar que aqueles homens do passado, com os poucos recursos que eles tinham, conseguir traduzir a palavra de Deus da língua antiga, do hebraico antigo, do grego, traduzir para a linguagem deles, tanta letra, além das letras, além da gramática, além das questões culturais, a pessoa dedicar a sua vida, o seu tempo. Isso levaram anos, muito tempo, a pessoa sentada numa sala, ou num lugar, ou num mosteiro, quem sabe que, sabe-se lá em que condições, é a pessoa dedicando a sua vida e o seu conhecimento para que fossem traduzidas as Escrituras. Então, isso é uma coisa louvável, isso é uma coisa maravilhosa, e somente por um amor a Deus, somente por um amor a Deus, a pessoa faria isso, e pela força do Espírito Santo. E hoje, eu acredito que hoje o Espírito de Deus, ele quer novamente fazer nascer homens dedicados a Ele, homens e mulheres, jovens dedicados a Ele, que deixem o ânimo dúbio, que não sejam, Jesus só me serve enquanto eu estou sendo alimentado, enquanto eu estou sendo curado por Jesus, enquanto tudo está dando tudo certinho na minha vida, eu estou com Jesus, está beleza. Mas no momento em que vem a dificuldade, no momento em que o Senhor se afasta um pouquinho e o tentador vem nos tentar para nos enfraquecer o nosso espírito, para colocar medo e dúvida em nós, aí nós nos acovardamos e não lançamos mão daquilo que Deus nos deu, a oração, nos humilhar, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que se nós erramos, mas há um Cristo que nos perdoa, há um Cristo que nos levanta, há um Deus que está conosco, que nos apoia se nós nos humilharmos, se nós nos entregarmos a servir a Ele. E temos um ânimo só: eu quero servir a Jesus Cristo. Aí nós estaremos fazendo essas coisas, nos sujeitando a Deus, resistindo ao adversário. A minha Bíblia Peshita diz ao adversário, a Bíblia João Ferreira de Almeida vai dizer: resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Então, meus queridos e amados, vamos nos aproximar de Deus. Como eu falei no início, que tem um resumo dos meus vídeos sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, é como a gente crê, né, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, embora as igrejas tradicionais usam essa fórmula do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas está tudo explicado lá, não vou repetir aqui de novo, né? Nós cremos que o cristão tem que contribuir, ajudar a obra de Deus, cremos assim. Só que não cremos que é como sistema de dízimos, como tradicionalmente as igrejas ensinam. Nós cremos no ministério para
o ministério pastoral somente os homens, porque essa função foi dada aos homens. Não é um direito, não é um direito, é um dever, é diferente. Não é o maior, não é aquele que serve a mesa, é aquele que está sentado recebendo o alimento. Entendeu? Nessa questão, então, os homens, lhes foi dado um dever de se dedicar, de se colocar diante de Deus, de pagar um preço e se preparar para o ensino. Esse é um dever que foi dado ao homem. Agora, o dever da mulher é outro. Está bem estabelecido, né? Qual é o dever da mulher na parte família, na parte ministerial. E também a gente tem algumas questões ali. Eu acho que eu não fiz ainda um vídeo sobre a questão do lava-pé na Santa Ceia, não fiz. Sobre a questão da ceia ser anual ou mensal, e sobre se é com vinho mesmo, ou com suco, ou com pão asmo, ou tem pessoas que fazem com qualquer tipo de pão. Eu não coloquei não fiz um vídeo assim desse tipo ainda, mas algumas das coisas que nós cremos, né, são essas questões principais. Nós cremos nos dons do Espírito Santo conforme a Bíblia, não conforme o que ensina aí o mundo pentecostal. Nós cremos que o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa e ele dá esse poder de falar em vários idiomas de nações, né? E nós cremos que quando estamos pregando aqui no Brasil, para o nosso público aqui, não tem nenhum inglês, nenhum russo, não tem nenhum árabe aqui por enquanto, né? Pode ser que com essa abertura de pessoas entrando na nossa nação, venham árabes para cá, que nunca falaram português, e o Espírito Santo use alguém para falar da grandeza de Deus em árabe, nunca tendo falado qualquer língua, né, daquela região. Esse é o dom do Espírito Santo, que a Assembleia, como a Assembleia Cristã crê, Assembleia Cristã de Esteio e Região, nós cremos assim, que o Espírito Santo de Deus, ele deu os dons, e esse dom de variedade de línguas ou de idiomas, foi um dom dado pelo Espírito Santo para aquele tempo em que muitas nações estavam ali e que aqueles homens, aqueles discípulos do Senhor, que eram iletrados, alguns, não todos, mas a maioria iletrados, não tinham uma faculdade de idiomas. Então o Espírito Santo de Deus deu a eles a capacidade de sair para qualquer lugar e falarem o idioma daquele povo a quem o Espírito Santo nos mandava, porque com certeza o Senhor deu um ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Como que galileus, pessoas incautas, sem estudo, iam conseguir falar ir à Europa ou ir aos povos antigos daquele tempo, né, a Ásia, que não é a mesma Ásia. Como que aquelas pessoas iriam obedecer o ide do Mestre se não descesse o Espírito Santo e desse a eles esta capacidade de falar no idioma das pessoas sem ter entrado numa faculdade? Porque foi isso que aquelas pessoas disseram quando ouviram o movimento do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel, a qual Pedro detalhou ali. Aquelas pessoas afirmaram: olha, esses homens aí são galileus, como é que a gente escuta eles falando no nosso idioma das grandezas de Deus? Então nós cremos nesse poder, e que, como diz a palavra no livro de Coríntios, que o Espírito Santo ele é dado, os dons ele é dado a cada pessoa para um fim proveitoso. Existindo a necessidade, o Espírito Santo usa quem ele quer na sua igreja. Nós queremos no batismo com o Espírito Santo. É necessário o batismo
a pessoa buscar esse revestimento, né, essa autoridade para falar da mensagem de Deus. Nós cremos nos milagres que Jesus fez, faz e fará, conforme a vontade dele. Nós não cremos que devemos fazer um culto de cura divina, marcar um culto para Deus fazer o que o pastor João Carlos determina. Hoje vai ser um culto de cura divina. Deus vai ter que curar hoje. Ou ele é Deus ou ele não é Deus. Então eu estou querendo desafiar Deus e querendo mandar em Deus. Hoje vai ser um culto de revelação. Isso não existe na Bíblia, nunca existiu um culto de revelação desse tipo. Revelação de dor de barriga, revelação que fulano está com isso, com aquilo, com aquele outro. Né? Deus pode, se Deus revelar alguma coisa para um homem cheio da graça de Deus, que tem uma intimidade com o Senhor, ele vai chamar aquela pessoa lá e ele vai dizer: olha, o Espírito de Deus me mostrou que você tem um câncer. Eu vou orar por você, porque se o Espírito de Deus mostra, ele vai curar a pessoa. Agora, não fazer essa espetacularização para dizer: essa igreja aqui é poderosíssima, porque aqui Deus opera. Deus não opera só aqui nessa igreja. Deus opera em qualquer lugar, em qualquer igreja, e cura em qualquer lugar onde ele é invocado. Então não é porque Deus curou uma casa, uma igreja, uma igrejinha ou num salão, é que aquele local é sinal de que aquele local é um local de só ali as pessoas serão salvas, ou só ali que Deus opera, ou aquele homem que está na frente é um santo, é o cara mais certo que já existiu sobre a face da terra. Isso é balela. Deus cura onde Ele quiser, como Ele quiser, na hora que Ele quiser curar. Ao evangélico, ao cristão, ao crente, cabe a missão de pregar a salvação por meio de Jesus Cristo. Esses sinais vão seguir a gente, vão acontecer conforme Ele quer, na hora que Ele deseja, determina. Esses sinais vão acontecer, porque quem prometeu é Deus, quem prometeu é poderoso para cumprir, não tem como Ele não cumprir o que Ele prometeu. Não depende de um homem mandar ou não em Deus. Deus realiza coisa tremenda. E tudo é pelo seu poder. Então, nós cremos assim. Já aconteceram coisas tão maravilhosas no nosso meio, mas já aconteceram coisas tão maravilhosas em tantas outras igrejas, e tudo é Deus que está fazendo, tudo é Deus que faz, não é homem nenhum. Não é por causa da santidade excessiva de alguns homens que Deus faz. É claro que o homem tem que se santificar, é isso que nós estamos dizendo. Se santificar para ele ser salvo, para ele estar preparado para fazer o trabalho de Deus, para ser um instrumento afiado, um instrumento bem modelado, um instrumento preparadinho, uma ferramenta bem afiadinha, para Deus operar através daquela ferramenta. Mas é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que seja glorificado Deus, ou seja, aqui na Assembleia Cristã, seja na Assembleia de Deus, seja em qualquer lugar. Deus faz o que Ele quer, onde Ele quer. E a gente tem que parar, as pessoas têm que parar com essa espetacularização, essa coisa de achar que só a nossa igreja, Deus só opera na nossa igreja, só a nossa igreja que salva. Nenhuma igreja salva, nenhuma igreja salva. A igreja de Jesus não salva ninguém, quem salva é Jesus. Só Jesus Cristo salva, igreja não salva. Igreja existe para a gente se reunir, para a gente fazer parte dessa comunidade, desse corpo místico de Jesus Cristo. A igreja existe para ela obedecer o seu mestre, o seu salvador, para ela glorificar o seu salvador.
através da obra salvadora, dessa obra salvífica, dessa obra de graça que esse Salvador faz na nossa vida. Mas ela não salva. A igreja existe para anunciar como ser salvo e obedecer o Salvador. Amém, meus queridos? Eu vou deixando que Deus me dê palavras e começo a falar e é tão maravilhoso falar da salvação. Meu coração tem se voltado ultimamente não para trazer uma mensagem que deprecia as pessoas, que deprecia aquelas coisas boas que outras organizações já fizeram. Existem coisas boas e nós não podemos fechar os olhos para as coisas boas. Nós não podemos dizer que tudo não presta, porque senão não está pecando, porque tudo de bom que existe, que foi feito, foi Deus que fez. Tudo que existe de bom em qualquer lugar do mundo da religião, ou dos que pregam a palavra de Deus, tudo que existe de bom foi Jesus, foi Deus que fez. E tudo que é escândalo, tudo que é feio, foi o homem que o praticou. Glória a Deus. Mas que fiquem as coisas boas. E que nós venhamos a escutar as palavras de Paulo, que são reais hoje. Examinar tudo e reter o que é de bom proveito, o que é bom. Amém? Então, nesta noite, meu vídeo já está em 46 minutos. Eu nem sei que título vou colocar nesse vídeo aí, mas vamos deixar o duplo ânimo e vamos nos voltar para Jesus, nos voltar para o Senhor, nosso Deus, amá-lo com todo o nosso coração. Eu peço que você ore por esse canal e você ore pelos nossos trabalhos, que nós queremos dar continuidade, ajudar os irmãos em Novo Hamburgo, ajudar os irmãos em Capão da Canoa, ajudar os irmãos aonde quiser, as pessoas que assistem esse canal, que quiserem me convidar. Eu vou deixar o meu telefone abaixo ali, meu telefone, meu endereço, as pessoas que quiserem conversar comigo, me conhecer, ou compartilhar com vocês talvez em algum culto na sua igreja, na sua cidade. A gente pode se programar, pode se conhecer e juntos viver o Evangelho e a verdade como ela exige de nós. É nosso dever procurarmos ter comunhão espiritual, comunicar a verdade numa comunhão espiritual, porque nós estamos muito perto da vinda de Jesus, muito perto, muito perto. E hoje é o nosso dia de nós nos prepararmos. Então, se você quiser se comunicar comigo, eu vou deixar o meu telefone no primeiro comentário, para você entrar em contato comigo, que é o meu WhatsApp. E também, às vezes eu fico com dois corações em deixar ali o meu Pix, se alguém quiser me ajudar o canal, ou quiser dar alguma contribuição, eu vou deixar o meu Pix ali. Se contribuir, ajudar, amém. Se não contribuir, vou estar orando por você igual, pelos meus 63 inscritos, vou estar orando por você. Se você ajudar ou não ajudar, não tem problema nenhum, é só para deixar ali. Se você sentir, é só um sentimento do seu coração, se você sentir de nos ajudar, você estará ali, você poderá fazer a sua contribuição, e eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito grato. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que lhe dê, como eu disse no outro vídeo, uma semana abençoada e próspera, em nome de Jesus.